Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e hoje nós vamos ter um repeteco de um capítulo que ainda não aconteceu. Estamos falando do capítulo 20 do livro de Gênesis. Estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão, que, claro, vão participar com a gente dessa conversa gostosa. Tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E eu queria logo o nascimento de Isaac, entendeu? Ele fica aqui. Mas tá bom, é um capítulo importante, né? Então vamos nele. Olá, tudo bem com vocês? Bom, a gente está de novo junto aqui, capítulo 20, uma história já conhecida, apesar de não ser a mesma história. É uma história que se repete, já conhecida da gente, mas que tem alguns detalhes importantes e interessantes pra gente notar aqui. A gente vai caminhar junto no texto de hoje. Saudades do que a gente ainda não viveu, né? Bem isso. Bom, mas vamos lá, o texto é mais curto, a gente vai quebrar ele em duas partes, a gente vai na primeira até o verso 7, e aí do 8 em diante. A gente tinha terminado da outra vez, só para pontuar se você se esqueceu ou ainda não ouviu o episódio anterior, Ló tinha tido as filhas dele, então a cena tinha mudado para a situação lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló saiu, as filhas dele engravidaram dele mesmo e tiveram os dois filhos, o Moabe e o Ben-Ami, e ambos foram, ao longo da história, grandes inimigos aí de Israel. E aí agora a cena volta para Abraão, que o Thiago vai ler os primeiros versos aí. Isso, agora o foco da história volta para o personagem principal aqui desse trecho que a gente está lendo de Gênesis, que é Abraão. E a gente vai fazer a leitura então, versículos 1 a 7. Abraão se mudou para o Neguebe ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: "Ela é minha irmã." Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: "Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada." Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: "Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão? Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas." No sonho, Deus respondeu: "Sim, eu sei que você é inocente. Por isso eu impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão." Onde foi que a gente viu isso já, hein? Pois é. Gênesis capítulo 12, logo no comecinho da história de Abraão, ainda Abrão na época lá, e quando ele vai para o Egito. Então nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças dessa história. Lá o episódio foi no Egito com Faraó, e aqui nós temos outra região com outro rei lá, Abimeleque, que aparentemente é um título, né? A gente vai falar sobre isso. Isso. E a história tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Alguns tentam dizer que essa história é a mesma história, repetida, mas não é, né? O texto nos mostra que tem algumas diferenças. Eu não entendo por que tem gente que faz isso, sabia? Pegar histórias similares da Bíblia e falar: é a mesma história contada de novo. Eles fazem a mesma coisa, por exemplo, com a multiplicação de pães e peixes de Cristo, assim. E é tão claro, mas tão claro no texto que é outra coisa, sabe? Eu não sei, realmente não sei. Por que as pessoas fazem isso? Eu acho que a ideia é tentar pegar assim... Você já estudou um pouquinho, né, disso lá no seminário? Falar assim, não, são fontes diferentes, né, que contam a mesma história. Então, às vezes, vai ter uma diferença de um para o outro, mas isso vem de tal fonte, esse vem de outra fonte. Então, você tem a teoria das fontes lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, né? Mas a gente vê que claramente, né, não é. Tem um propósito, inclusive, dessa história estar sendo lembrada aqui, e até ela é dita, né? Abraão fazia isso com frequência. Pois é.
Mentiroso. Então a gente vê isso acontecendo aqui. Eu achei interessante que na própria Bíblia fala que Isaac também aprendeu isso com ele, né? Mais pra frente a gente vai ver que ele faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa, e ainda bem que Abimeleque é um título, né? Porque senão ia ser o mesmo cara outra vez. Né? Sem spoiler. Foi mal, hein? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Aqui fala que Abimeleque, o rei Abimeleque, ele não chegou a consumar o casamento com Sara, né? Mas Faraó chegou a consumar? Não, também. Não, né? Não. Olha, quase, hein? Na trave 2 vezes. Já pensou como é ser a Sara, dona Carol? Você entrega assim toda hora, vai lá parando outro. Não, eu tenho que ler, como a gente já falou várias vezes, pensando na cultura deles, né? Então Exato. a coisa é muito diferente. Então hoje em dia isso é inadmissível, né? Mas a cultura deles dava essa, não vou dizer brecha, né? Mas a mulher era tratada de uma outra forma, né? Uhum. Sim. Apesar de que essa questão aqui, a gente não tem muitos relatos de que era uma questão cultural, né? Eu acho que é mais um temor de Abraão mesmo. Ele até vai mostrar no texto esse medo que ele tem, a razão que ele dá pra esse medo, né? Uhum. Mas Abraão, ele tem essas atitudes aqui meio covardes, né? Uhum. Algumas vezes aqui. Fugindo um pouquinho da história, mas acho que é legal, porque, pelo menos pra mim, funciona muito de me colocar fisicamente no lugar lá. Eu fiquei me perguntando por que ele saiu de onde ele estava e foi lá pro sul, né? Por que raios isso aconteceu? E não é tão fácil de achar essa informação não, tá? Mas, de novo, dando crédito à nossa querida Bíblia de Estudo Arqueológica. Aliás, a gente esqueceu de mencionar que estamos na NVT, tá bom? Muito obrigado, senhora Mundo Cristão, por nos dar esses direitos. Mas, enfim, voltando para a Bíblia Arqueológica, olha só que interessante. Durante milhares de anos, os seres humanos pastorearam seus rebanhos e manadas em determinadas estações no Negueb. Ele até faz o crédito para você ver num mapa que tem aqui. A região sul de Israel, que é para onde ele foi, né? Sim. Entre a região montanhosa de Judá ao norte e os desertos de Sin, Sur e Parã ao sul. Na verdade, os patriarcas seminômades Abraão, Isaac e Jacó /Israel pastoreavam seus rebanhos no deserto do Negueb durante o inverno e migravam para o norte para a região montanhosa de Judá, perto de Betel e Siquém, para a temporada do verão, que era mais ou menos aonde o Abraão estava antes. Então, muito provavelmente ele desceu porque era inverno, por causa das estações do ano. E aí, no finalzinho, ele ainda diz: habitada de forma irregular e espaçada, a região não comporta florestas, apenas pequenos arbustos, e tem 2 estações, um inverno moderado com chuvas periódicas e um verão quente e seco. Como no Negueb, que é esse do sul, chove menos de 200 ml por ano, a área é inapropriada para o estabelecimento de lavouras. E por isso que eles tinham que voltar para lá no calor, porque não dá para ficar no sul ali. Eu montei um raciocínio que agora encaixou com isso que você disse, porque aqui na própria Bíblia, quando tá falando do Abimeleque, manda você ler o versículo 1 do capítulo 26, né? E aí fala que uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Então faz sentido se era uma terra que a lavoura não desenvolvia por causa da falta de chuva, deles terem essa mudança. Uhum. Na minha cabeça isso fez muito sentido. Sabia que até hoje acontece isso, né? Em alguns lugares do Brasil. Tava conversando outro dia com o pastor Wagner, né? Que ficou muito tempo em Manaus. E ele falou que lá nas regiões, pessoas que têm gado, têm fazenda, às vezes eles têm mais de um local, porque em uma época do ano não é bom pro gado, por causa das chuvas, uma série de coisas, e eles vão para outra região e depois voltam para essa região. Que interessante. Para quem lida com isso, até hoje isso acontece em alguns lugares. E apesar do texto não deixar isso claro, é bem legal você ver essas informações, porque a gente vê esse povo transitando, né? Lá no texto de Gênesis 12, o texto mostra que Abraão foi para o Egito por causa da fome. Sim. A Carol até citou aí Gênesis 26, Isso. Mas lá em Gênesis 12 mostra, ó, ele desceu para o Egito porque tinha fome na terra. Então essas mudanças numa sociedade totalmente agrícola, né, que depende disso para viver, essa movimentação... E Abraão era de tendas, né, nômade, muito Exato. mais fácil mudar. Uhum. E outra, né, quando a gente foi pra Israel, isso ficou muito claro. Então, se você tiver a chance de fazer isso alguma vez na vida, vá. Porque, assim, o território lá é muito pequeno. Se a gente for comparar aqui, é do tamanho de um estado pequeno brasileiro, o país inteiro. No entanto, na mesma viagem, a gente viu deserto e neve, né, Thiago?
Sim. É bizarro, assim, a natureza, o clima, ela muda em questão de poucos quilômetros. Então, era bem comum e fácil pra eles. Assim, fácil. Factível, pelo menos. Pegar seus animais e ir pra outro lugar e realmente mudar totalmente de contexto. Uhum. Enfim, voltando à história. Outra coisa que me chama muito a atenção. Quando aconteceu a primeira vez lá, a Sara, se não me engano, tinha 70, 75 anos, lembra? A gente até brincou. Acho que era 65, né? Porque o Abraão tava com 75. Isso, logo no comecinho. Aqui ela já tá com 90. E olha, ela chama atenção a ponto de ser levada para o harém do rei. Que coisa louca, né? Uma senhora Sim. de 90 anos que o rei não possuiu ela, mas considerou o fato. Uma senhora de 90 anos. Então, é muito difícil a gente visualizar hoje em dia, né? Minha avó materna tem 94 anos. E assim, eu acho ela linda, entendeu? Mas eu não sei se ela Despertaria interesses atiçaria os masculinos, olhos. né? Exato. Mas pra mim ela é linda, te amo, vó. E lembrando aquilo que a gente já falou, né? A questão da longevidade, Isso. tudo. Talvez 90, pra gente, talvez teria uma aparência aí, de uma mulher de uns 60. Mas é uma ainda assim, jovenzinha também, mas... A ponto de chamar a atenção e, não, preciso ter ela no meu harém aqui, essa senhora de 60. Sim. Mas Sara sempre é descrita na Bíblia como uma mulher muito bonita, né? Uhum. Sim. Ela é sempre descrita como uma mulher muito bonita. Ela só não foi mais linda que a Eva, né? Que era a mulher mais linda do mundo, né? Ah, provavelmente, né? Sem os efeitos da queda. Não, e porque também não tinha outra, né? Essa piada estava pronta. Tava, né? Eu levantei a bola, vocês deixaram cair no chão. Eu sempre caio nas piadas do Thiago, mano. Beleza, foi mal, galera. Só pra dar uma divertida aí. Bom, aí a gente tem essa situação aí, né? Que a gente já viu acontecendo lá em Gênesis 12, Abraão apresentando Sara como sua irmã. É interessante como o texto é meio irônico até, né? Vai falando assim, Abraão apresentava sua mulher dizendo, ela é minha irmã. Então vai fazendo o contraste, né? Ela é mulher, mas ele apresenta como irmã. E aí depois vai falar que é irmã também e tal. Mas tem sempre esse jogo aqui que o texto vai fazendo com a gente. Aí a gente é apresentado pro Abimeleque, que a gente falou. O significado de Abimeleque é meu pai é rei, ou meu pai o rei. Alguns dizem que parece ser um título. Se eu me lembro bem, Ab, né? É pai. Isso. Que a gente até fala, Aba, pai, é daí. Isso. E o Melech E Meleque é rei. é rei. Então tem que ser algo com pai e rei, é muito perto um do outro. Exatamente. E aí, o que parece ser um título, não um nome, né? Assim como o faraó, que a gente viu lá no Egito, que era um título, né? E não um nome. Ele chama Sara, né? Manda buscar Sara para fazer parte do seu harém. É o que era comum entre os reis, né? Os poderosos da antiguidade, ter um harém com várias mulheres, era até um sinal de poder. A gente vai ver isso com Salomão na Bíblia, né? Mais pra frente. Sinal de riqueza, de poder, de influência. E isso acontece aqui. É interessante notar que Deus fala com o ímpio aqui, né? Em sonhos. E tudo bem, Deus fala com quem ele quiser. Ele falou até com a mula do Balaão, né? Não, mas é verdade. O que não é tão comum. Deus geralmente aparece em sonhos para profetas, pessoas do seu povo, né? Aqui ele aparece devido até à urgência da situação. Sim, ele aparece para esse rei, para inclusive preservar. Eu acho que o foco desse texto, que a gente não pode perder, por que esse texto está aqui, né? Porque Moisés está escrevendo isso pra gente, é mostrar como Deus preserva a promessa. Então já imaginou o que aconteceria, sei lá, se a Sara adulterasse lá com Abimeleque? Estraga tudo, né? Estraga tudo. E aí o texto vai enfatizando isso. A Carol até perguntou, lá Faraó ele também não possuiu Sara? Lá o texto não é tão enfático como aqui. Apesar de dar indícios de que também não possuiu, como a gente falou. Mas aqui o texto deixa isso enfatizado. Por quê? Porque está prestes a promessa se cumprir. O anjo já tinha falado, daqui 1 ano vai acontecer. Então já pensou? Não pode ter dúvida quem é o pai aqui, né? Exato, exato. É descendente mesmo de Abraão, será? Então o texto vai deixando muito claro, ele não a possuiu, ele não chegou a possuir. Deus impediu de que ele a possuísse. Vai repetindo essa expressão para mostrar a preservação da promessa e quem é o pai verdadeiro, né? Do filho que vai nascer no próximo capítulo aí. Sim. E continuando aqui nas notas da própria Bíblia, eu gostei de uma parte que fala aqui, né, que Abimeleque, ele era inocente, né, ele foi enganado, né, Abraão mentiu pra ele, mas essa ignorância não anularia a culpa dele cometer um adultério, né.
Então, eu acho isso muito interessante porque eu já ouvi de muitas pessoas. Ai, mas ele fez isso na ignorância. Ai, mas ele não sabia que era errado. E não, né? O que é errado, né? Você, ciente ou não, é errado. Então, eu achei isso muito, muito, muito interessante. A lei moral de Deus, ela é como, sei lá, a nossa lei aqui. Não é porque você não conhece as leis do seu país que se você infringir uma regra, você não vai ser punido por ela. Sim. Inclusive na lei mosaica, né, na Levítico, posteriormente vai ter recomendações com relação a isso. Se o povo pecar contra o Senhor, mesmo que não souber que está pecando e depois saber, tem que fazer isso, aquilo, é culpado e tem que oferecer sacrifício disso, daquilo. Então, é um princípio importante do texto aqui, a Carol notou bem. Né? A ignorância não anula o pecado, né? Não anula a culpa aqui. E é interessante notar o contraste, porque a gente acabou de sair de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas possuíam umas às outras, não importa nada, sexo, idade, tudo ali. Qualquer um que chegasse está valendo. No entanto aqui, que não é tão distante territorialmente falando um local do outro, e também não tem uma distância de tempo aqui, porque olha, Sodoma e Gomorra aconteceu 1 ano antes da Sara dar à luz. E aqui a Sara não tá nem grávida, então tinha acabado de acontecer Sodoma e Gomorra, pra dar tempo disso tudo acontecer. No entanto, dentro da região aqui onde o Abimeleque comanda, governa, essa ética, essa moral divina aí, ou pelo menos a ética de, olha, possuir uma mulher casada é errado. Existe. E é bem preservada, tanto que o Abimeleque fica extremamente irritado quando descobre isso. Sim. Se fosse em Sodoma, eles falavam, vai a Sara e traz o Abraão também, sabe? Sim, isso era comum no Oriente Médio Antigo, né? Eu estava lendo um pouquinho aqueles livros de contexto, que a gente até citou semana passada, e eles falam, a questão do adultério era visto como um grande pecado, o que para nós, na nossa sociedade, parece até estranho. Nossa sociedade é o contrário, né? A poligamia é algo inadmissível na nossa sociedade. Ainda. Sim, mas... Não sei, se quando esse episódio for ao ar, já não mudou. A poligamia não é aceita. Agora, o adultério é considerado como quase normal na nossa sociedade. Na sociedade antiga era o contrário, a poligamia era aceita. Né? Você vê aqui que Abimeleque tem um monte de mulher, tem um harém. Mas o adultério, pegar a mulher de outro, era algo muito sério. Era algo inadmissível. Né? Era algo inadmissível. Era um outro conceito de fidelidade, né? Mas, assim, no conceito deles, é fidelidade ainda, né? De alguma forma. Sim. 2 pesos, 2 medidas, né? Porque fala sério, né? E sabe outra coisa interessante? Olha, Deus falou com o Abimeleque, certo? E falou, olha, esse cara te enganou, esse cara te sacaneou, devolve a mulher pra ele e ele vai orar por você, porque ele é profeta. É muito estranho isso, meu. É tipo hoje um pastor é pego, sei lá, fazendo alguma falcatrua, alguma coisa. Aí você vai lá e fala, olha, esse pastor aí lesou você. Vai lá e ele vai orar por você. Não, e a fala de Deus com Abimeleque, né? Esse texto é estranho pra gente, né? Pra nossa cultura, que a gente pensa muito nessa questão, né, da inocência, né? A Carol até levantou essa bola aí. Porque Deus aparece pra ele num sonho. Imagine, o homem tá lá, tranquilo, consciência tranquila, pegou mais uma mulher pro harém dele, né? Não sabia que era casada. Deus aparece pra ele num sonho e diz... Qual é a primeira frase? Não é nem boa noite, né? Você vai morrer. Do nada, assim, né? Como assim? Você vai morrer, a mulher que você tomou é casada. E o cara não sabia de nada, né? Do que estava acontecendo. Então é uma advertência, assim, muito rápida, muito dura. É esse senso de urgência que você falou, né? Sim, muito intensa no que está acontecendo ali, né? E aí é interessante, né, que o texto, como a gente já falou, né, ele enfatiza que ele não tinha dormido com ela. Ele vai até mostrar que Deus impediu isso mais pra frente. E aí o Abimeleque responde: castigarás uma nação inocente? Parece muito a conversa do Abraão com os anjos lá, né? Exatamente. E eu fui pesquisar o mesmo termo. O termo inocente aqui é justo. Castigará uma nação justa? E aí lembra da pergunta de Abraão? O justo vai ser castigado com o ímpio? É a pergunta do Abimeleque aqui. Inverte o papel, né? Não é Abraão mais que está perguntando, lá de Gênesis 18. Agora é o rei ímpio que está perguntando, né? O rei ímpio, né? Aquele que não conhece a Deus, né? Não está na promessa de Deus e tal. Vai castigar uma nação justa?
junto com o ímpio, quem se tornou o ímpio da história? Abraão, que tá enganando e tá mentindo lá. O papel se inverteu aqui, né, da pergunta. E a gente percebe que o próprio Deus é o responsável por a coisa não ter sido consumada ali, né? De novo, essa questão da mão de Deus cuidando da história. E se a gente for levar isso aí para contextos maiores, talvez contextos menores, se a gente for pensar aqui no nosso caso, no nosso dia a dia, me dá até um alívio, assim, sabe? Uma segurança em saber que, ó, Deus não perde o controle nunca, mesmo quando a gente faz as nossas lambanças, quando a gente estraga, entre aspas, aí, o plano de Deus, Deus continua senhor do seu plano e, se necessário for, ele vai lá e põe a mão e mexe na história para que coisa não vá pro lado errado. É interessante isso. E assim, conforta a gente, né? E Deus ainda fala, né? Tem um juízo duro, como a gente falou, mas tem um ato de misericórdia e de graça de Deus. Deus fala assim, olha, eu sei que você é inocente, por isso que eu impedi você de pecar e não deixei que a tocasse. Uhum. Por saber da sua inocência, foi que eu impedi você de tocar nessa mulher, né? E não cometer o pecado. Seria pecado de qualquer jeito, você sabendo ou não. Mas por saber que você é inocente, eu impedi que isso acontecesse. E tô te falando agora, né? E mais do que isso, né? O castigo viria não só pro rei, o Abimeleque, mas você e todo o seu povo morrerão. Olha a gravidade da coisa, né? Imagina lá o seu José lá capinando a terra e sofre um negócio desse por causa da ação do seu governante. O que me faz pensar se hoje em dia a gente não sofre. Muita gente sofre, né? Muito por causa das escolhas dos nossos governantes, né? Hoje não somos uma monarquia, a gente não tá refém no sentido de que, não tem o que fazer, mas a gente coloca as pessoas no poder e sofre pro bem e pro mal essas coisas, né? Pois é. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, que o texto fala, o Thiago até mencionou, e talvez é bom esclarecer para os nossos ouvintes aí, né? O texto fala que Abraão é profeta. Uhum. É a primeira vez que aparece, né, essa palavra na Bíblia. Isso. É a primeira vez que aparece um profeta, né, a palavra aqui, e é dito que Abraão é um profeta. E na mentalidade popular comum, as pessoas pensam em profeta como alguém que adivinha o futuro. Uhum. É. Essa é a linguagem comum. O profeta. O profeta é alguém que fala sobre aquilo que ainda vai acontecer. Isso tanto no contexto cristão, religioso, quanto fora, né? Sim. Então alguém que adivinha, né? Quase um adivinho. Uhum. O que vai acontecer. No Antigo Testamento, a palavra é intercambiável com vidente, inclusive. Isso, eu ia até falar isso agora. Às vezes visto até como vidente. Uhum. Porém, existe esse elemento da profecia bíblica, a gente não pode negar, tá bom? Ele existe, principalmente nos profetas mais pra frente, nos livros proféticos que a gente vai ver da Bíblia. Que inclusive é a interpretação mais correta, assim, né? Quando você vê a palavra profeta, é realmente te conduzir pra esse tipo de pensamento. Uhum. Porém, esse não é o único papel do profeta. E eu diria que não é talvez nem o principal, né? O profeta, qual que era a principal função dele? Tem alguns profetas que eram profetas e não falavam sobre o futuro. A principal função do profeta é ser boca de Deus, a expressão que usam, né? É alguém que traz uma palavra, uma revelação de Deus e que tem, evidentemente, um relacionamento próximo com Deus, a ponto de, em alguns momentos da história, fazer o papel de intercessor, que é o que está acontecendo aqui. Uhum. Ele é profeta e ele vai interceder por ti. Isso acontece com Moisés, que também é chamado de profeta, né? Moisés muitas vezes intercede pelo povo, com Deus, várias vezes. Isso acontece com outros profetas na Bíblia, ou esse papel de intercessão. É como se ele fosse alguém próximo de Deus, está intercedendo em favor de outro, né? Pedindo algo em favor de outro. É o que é retratado aqui. Abraão, por ser profeta, ele vai interceder por você. Mesmo fazendo tudo errado aqui no texto, né? Ele é o profeta, ele é que está próximo de Deus, mesmo fazendo um monte de besteira, e ele que vai interceder por você. Ai, ai. A cara da Carol nesses episódios é fantástica. A gente tem que gravar, Thiago, pra mandar. Dá pra mandar construir vários memes, mano. Ela tá inconformada com o Abraão aqui. Não, eu já me seguro nas edições pra não ficar criando memes em áudio, né, de vocês, porque aí é sacanagem, né? Mas de cara é muito melhor. É. A primeira parte desse texto, ela realmente me deixa assim muito com Abraão, entende? Muito nervosa com Abraão. Mas a segunda parte explode sua cabeça, entendeu? Porque é Deus, é a misericórdia e a graça de Deus, entendeu? Porque o que acontece, sabe?
Vamos lá, que aí eu vou dar as Vamos minhas lá. Já dá pra opiniões. virar, né, a página aí já, né? Deixa eu só dar um detalhezinho textual. Vai lá. Não sei qual é a relevância disso, mas me chamou a atenção, eu fui conferir e vi que era a mesma expressão. Quando é dito lá no versículo 7, último versículo que a gente leu, na verdade, que diz assim, né? Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. E aí, quando eu li esse texto, o que me veio imediatamente à mente é a expressão esteja certo que morrerás. Ou certamente morrerás. E eu fui conferir e é a mesma expressão lá dita do pecado de Adão e Eva. Se você comer do fruto, certamente morrerás. Que a gente até viu que é uma ênfase lá, né? Morrendo, morrerás e tal. É a mesma expressão usada aqui. É exatamente a mesma expressão usada aqui para Abimeleque, né? É uma advertência de que, olha, enfática, você vai morrer mesmo. Assim como foi dada lá para Adão e Eva no jardim. Que legal. Podemos seguir então a partir do 8? Sim, por favor. Então, a gente decidiu que como a Carol leu 2 vezes no último episódio, ela vai ter um descanso dessa vez, né? E porque ela não quer ler esse trecho também do Abraão, tá com raiva dele. A Carol só quer ler as boas novas, né? Mas agora é uma boa nova. Tá bom. Vamos lá. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então, Abimeleque mandou chamar Abraão. "O que você fez conosco?" perguntou. "Que crime cometi para merecer esse tratamento que nos torna, a mim e a meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito?" Abraão respondeu: "Pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus. E vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão." Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: "Veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor." E disse a Sara: "Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente." Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Assim, abrindo esse texto, eu quase queimei a largada comentando isso na parte anterior aí, a gente percebe essa urgência passada pro lado do Abimeleque, né? Porque ele sonhou, então tava na noite, né? Então, de manhã, cedo, ele se levantou cedo e sem demora. Então, você percebe essa repetição mostrando realmente que, de fato, não vou nem tomar café aqui para resolver esse problema logo. Eu preciso dizer que agora, lendo, assim, sobre o que aconteceu aqui, né, do rei com Abraão, quando o rei manda chamar Abraão nem pede desculpa. Ele chega e fala: "Não, é que sabe, rei, ela é minha irmã, entendeu?" E aí, tipo, me lembrou muito Adão lá com Deus. "Não, Deus, foi a mulher que você me deu, entendeu?" Sim, várias justificativas, né? Então. E assim, a Bíblia não fala aqui, né? Mas eu fico muito pensando assim na cara do Abimeleque ouvindo isso, né? E falando safado. O que eu posso fazer, né? Se ele tem um Deus atrás dele, né? E assim, desculpa aqui a expressão, mas Abraão foi muito cara de pau, gente. Ele não sabia que Deus ia dar um filho pra ele? Acho que Deus não tinha falado pra ele ainda, Carol.
Não é? Poxa, o que mais me incomoda... E ai, Carol, ele era um pecador, assim como nós somos. Eu sei, gente. E, entre aspas, a incredulidade de Abraão Mas me ele mata não é o pai porque... da fé, Carol? Então... Mas não é a nossa. Eu fico pensando. sei. É isso que eu tô tentando brigar mesmo. Porque se ele foi chamado pai da fé assim, a gente pode ser chamado de muitas coisas boas, sendo quem a gente é, infelizmente. Porque Deus fala assim, né? Eu governo sobre todas as coisas, eu não vou deixar faltar nada, por isso não andeis ansiosos, eu cuido de vocês mais do que os pássaros, mais do que as flores do campo, não há motivo para vocês ficarem ansiosos. E a gente lida e luta com ansiedade o tempo inteiro. Né? Será que a gente não duvida da mesma forma? Abraão está passando por uma terra onde ele está sozinho. Lógico, ele tinha os servos dele, a gente sabe disso, mas ele tá sozinho numa terra como estrangeiro e tem medo de que para ficarem com a mulher dele, vão matá-lo. Tá certo? Não tá certo. Não tá confiando? Não tá confiando. Tá errado. Mas é um temor humano. Nós somos pecadores. Eu acho que a gente teria o mesmo temor. Não, acho que a gente faria ainda pior, né? Mas é que assim, eu fico pensando, ele sabia, mais de uma vez Deus falou que o filho da promessa viria dele e de Sara. E aí eu fico pensando, tá, o que passou na cabeça de Abraão? Sara vai casar com um rei, ele não vai ter mais acesso a Sara. Acho que ele não pensou nisso nada. Ele jogou pra Deus, falou, Deus, o plano é seu, faz acontecer aí de algum jeito. E foi o que Deus fez. Tá certo. Ainda bem, né? E às vezes também a gente tá tão viciado, pode ser uma outra questão aqui, a gente tá tão viciado às vezes em algumas condutas nossas que a gente, às vezes, não sei se é o caso, às vezes a gente nem percebe a incoerência da nossa conduta. Porque o que o texto mostra é que Abraão fazia isso como costume. Que em toda a terra que ele iria como estrangeiro ali, ele já tinha combinado com Sara que eles iam fazer isso. Eu acho que assim, ele fazia direto, foi relatado 2 vezes, porque por 2 vezes ela foi pega. Agora, quantas não foi relatado que ele simplesmente falou, é minha irmã, e passou, sabe? Não aconteceu nada. Exato. Um costume já de 25 anos. Um hábito já de 25 anos na vida de Abraão, que a gente vê aqui. Então, às vezes, esses hábitos ficam tão arraigados na gente que a gente não percebe a incoerência, que é o que a gente acabou de falar. Fica ansioso. É uma incoerência de quem confia em Deus, de quem é servo de Deus. Por quê? Porque a gente acredita que Deus é soberano, que Deus governa sobre todas as coisas, que Deus cuida de nós. Mas, às vezes, aquilo está tão arraigado dentro da gente que é difícil de você lidar com isso. Então, Abraão está lidando com algo que já é um costume, que está errado, que tem que ser mudado, e Deus vai mostrando isso. E é tão costume que, vocês já até mencionaram, vai se repetir no filho dele. Que nem nasceu ainda, né? Que nem nasceu ainda. O filho dele vai aprender dele um negócio que ele, em tese, já devia ter aprendido aqui por 2 vezes muito extremas, mas que vai continuar a rotina pra ele, infelizmente. Exato. E aqui, ó, eu tenho uma coisa que eu acho interessante, né? A gente viu que no capítulo 18 que Abraão era um ótimo anfitrião, né? Sim. Recebeu lá aquelas pessoas, mas ele era um péssimo hóspede, né? Porque quando ele ia como estrangeiro, ele só trazia desgraça pro povo, né? Foi com o faraó, foi aqui com Abimeleque. Ele como anfitrião era ótimo, mas quando ele chegava, acho que o pessoal tinha até medo dele chegar lá na região, porque... Se tivesse rede social, ele tava lascado. O rei fala pra ele, o que você fez não se faz com ninguém. Sabe? É um pai extremamente nervoso com o filho, dando uma bronca violenta, o filho assim com a cara baixada, falando, não pai, mas é que, sabe, foi o cachorro, porque é isso. E não reconhece, como a Carol falou. Que é uma repreensão muito parecida, Tiago, com a que Faraó fez pra ele. Exato, então. Lá em Gênesis 12. E sabe o que é mais bizarro? O representante de Deus na Terra tá sendo repreendido, mas tá sem razão diante de um ímpio. Por um negócio que era a vontade de Deus. Que Deus teve que ir pro ímpio e falar, olha, você tá fazendo coisa errada, assim. É um ímpio acusando um seguidor de Deus de pecado. E isso acontece hoje em dia nas nossas vidas, né? Sim. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ter feito alguma coisa errada aí, em algum contexto da sua vida, e vir, sei lá, o seu colega de trabalho da faculdade, o seu chefe, um parente que não é cristão, e vir enfiar o dedo na sua cara e falar, olha, você está errado, isso não se faz e não sei o quê. E você fala, puxa, tô manchando aqui o caráter de Deus
Porque eu que tinha que estar fazendo isso com o mundo, acusando o pecado do mundo. E eu tô sendo acusado. É tão triste de ver isso. Isso nunca passou comigo. Não, né, Carol? E lembrando da promessa de que Abraão deveria ser uma bênção para todas as nações. Então, Que coerência, né? E aqui é a segunda vez, né? Exato. E aí eu fico imaginando o rei ouvindo isso. Não, rei, foi uma coisa que eu combinei com ela há muito tempo atrás. Porque na verdade não é mentira, é uma meia-verdade, etc e tal. E a gente não vê que Abimeleque fala mais nada, né? A gente só vê que ele... Tá bom, tá aqui uns bois, umas ovelhas, uns servos, umas servas. Vai embora. É bom a gente ver aqui, Abraão dá 3 justificativas pro que ele tá fazendo. A primeira é a seguinte, depois da bronca que ele recebe do rei, da Abimeleque lá, é traduzida de maneira bem enfática aqui na NVT. Eu cara, gostei da eu tradução. tenho que dar um crédito aqui. A NVT mandou muito bem nesse versículo Sim. 10 aqui, né? Uhum. O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você pra agir desse jeito? É uma bronca, né? Bem severa, uma repreensão bem severa aqui. Aí Abraão dá 3 justificativas. A primeira, pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar pra ficarem com a minha mulher. Essa é a primeira justificativa que Abraão dá. E é uma ironia que o texto nos apresenta. Moisés apresenta uma ironia muito interessante aqui no texto. Porque lá no versículo 8 diz que quando Abimeleque contou para os servos o que tinha acontecido, eles se encheram de temor. Uhum. É traduzido como medo aqui na NVT, mas é a mesma palavra usada aqui. Então os ímpios, ao saberem de que Deus estava castigando, eles ficaram com temor. E Abraão, que deveria temer a Deus, não estava temendo a Deus e ainda estava falando, olha, ninguém teme a Deus nesse lugar. Por isso que eu vou fazer ele isso. tá jogando a culpa neles, né? Exato, tá jogando a culpa neles e o texto mostra ao contrário. Os ímpios temeram, Abraão que não temeu. Uhum. Ele acusa eles de que não tem temor de Deus naquela cidade, naquele lugar, mas eles temeram. Abraão que não temeu, né? Pois então a primeira justificativa cai por terra. Aí temos a segunda justificativa. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Então, não é tão mentira assim, né? Ela é minha irmã também. A gente tinha falado isso lá no capítulo 12, até adiantando aqui esse texto. De fato, tinha um parentesco, mas a gente sabe que Abraão estava claramente enganando. Parece a Carol falando ontem, né? Que pra quem não sabe, a gente tá gravando um pouco mais cedo hoje por questões de agenda, né? E aí ontem o Thiago mandou uma mensagem, vocês lembram que amanhã a gente grava mais cedo, né? Aí eu até brinquei e a Carol falou, qual frase? O que foi, Carol? Você lembra? Eu falo assim, não, eu não esqueci, eu só não lembrava. É isso. Então essa segunda justificativa meio mentirosa aqui de Abraão, né? E aí a terceira que pra mim é pior. É a pior das 3. Porque aí é o que o Thiago falou, né? Parece que ele tá culpando Deus. Versículo 13. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela, faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Parece que ele tá falando assim, olha, eu tava lá, tranquilo, na casa do meu pai, fixado. Sem perigo, nem nada, agora ele me manda pra esse lugar difícil aqui. Agora Deus me manda viver como um estrangeiro, um errante sobre a terra, onde eu não tenho proteção, e aí eu tenho que dar meus pulos, como dizem por aí, né? Tenho que arrumar um jeito de me proteger. Então parece que Abraão começa culpando o povo, depois se justificando e agora culpando o próprio Deus. É um desastre, né? Em vez de reconhecer o seu pecado e tal. Então. E a gente pensa que quanto mais velho você fica, mais sábio você fica, né? Carol, tem uma frase bacana que fala que até os canalhas envelhecem. Olha, eu não tô chamando o Abraão de canalha aqui, tá bom? Fique muito claro. Isso. Mas a frase completa é: não confie nos cabelos brancos de uma pessoa, porque até os canalhas envelhecem. Entendi. Pra terminar num ar melhorzinho do que essa frase horrorosa aí, tem uma ponte interessante em toda essa aplicação que a gente fez para um Provérbios, em Provérbios 29, 25. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Faltou Abraão ler esse Provérbios, né? Ou pelo menos ter nascido quem escreveu esse Provérbios antes do Abraão. Mas Deus estava do lado de Abraão, né? Porque mesmo mediante tantas situações, circunstâncias, ele ainda saiu mais rico. É, como foi lá no Egito, né? No Egito, né? Porque assim, Deus falou com o líder aí, com o Abimeleque, e pelo que a gente já entendeu de contextos e tudo, era comum isso mesmo.
Uhum. E aqui a gente vê, apesar de a gente olhar num primeiro momento o texto e ter talvez um sentimento de indignação, talvez até de injustiça do que está acontecendo, né? Uhum. Sim, sim. Aqui a gente vê o brilho da graça e da misericórdia de Deus. Uhum. Que independente dos nossos erros, insiste em nos perdoar e nos abençoar. Então, nós somos Abraão aqui da história, essa é a verdade. E o Abimeleque aqui é o papel de Deus, né? Que tenha misericórdia. No poder e autoridade que ele tinha, ele podia falar, beleza, ok, que bom que Deus preservou aqui, mas agora vai embora, não quero saber de você. Mas não, ele não só dá os animais e os servos, e a gente torce muito para que a história não evolua para um outro Ismael, aqui uma outra serva agora do reino do Abimeleque, como ele fala, olha, a minha terra está à sua disposição, more onde ele parecer melhor. Assim, não condiz com nada do que o Abraão fez, esse perdão desse tamanho, assim. Não, e a quantidade de dinheiro, né? Uhum. 1000 Pois peças de prata. Só por causa da honra de Sara, né? E era muito dinheiro, eu fui pesquisar. Você tem, por exemplo, campos sendo vendidos, terrenos sendo vendidos por 1/4 disso na Bíblia. Eu fui pesquisar aqui o valor disso na época. Tem uma expressão aqui daquele livro Comentário Histórico-Cultural que a gente citou, que diz que é cerca de 12 quilos de prata e que seria mais do que um trabalhador ganhava a vida toda. Nossa. Cara, por que o Abraão fez o que fez, né? É. E aqui eu acho que serve justamente, novamente, né, Deus mostrando que a promessa estava preservada para mostrar, olha... Ele fala, diante de todas as testemunhas, para mostrar e reparar qualquer dano e mostrar que você é inocente ou não possuir você. Uhum. Pra você ver como eles estavam assustados, né? Uhum. Pois Com essa vinda de Deus pra cima deles aí. É. Agora eu fiquei com muita dúvida nesses últimos 2 versículos, que fala que Abraão orou a Deus, Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Mas a gente sabe que ela não ficou muito tempo com ele, né? Uhum. Não sei quantos dias, né? Não, então, dias, mas como é que já sabia que as mulheres estavam estéreis? Ah, não sei. Revelação então. de Deus só. Não sei. Mas achei interessante. A gente vê que aparentemente a punição, lá no episódio do Egito, né, Gênesis 12, fala que veio uma praga sobre o povo. E aqui também tem alguma coisa relacionada ou à esterilidade das mulheres, sim, como é dito. Alguns sugerem até alguma questão de algum problema, alguma disfunção sexual do próprio Abimeleque. Porque coloca ele na conta aqui, né? Tipo, até por isso ele não conseguiu consumar relação com Sara. Então alguns até sugerem isso. Não sei se no caso feminino pode ter, sei lá, algum corrimento ou alguma coisa mais visual, não sei. Ou de repente a Sara ficou lá 1 mês, 2 meses, não sei. E não tem espaço pra ser muito mais do que isso, né? Porque Sim. da visita dos anjos até o nascimento de Isaac tem 1 ano, uma gestação em 9 para 10 meses. Então não tem muito espaço. Mas Exato. de repente, sei lá, ficou perto de 1 mês e no reino inteiro ninguém mais se mostrou grávido. Ou tem uma coisa errada, não sei. É, pode ser. Mas o fato é que houve essa punição de alguma forma divina aqui, até para mostrar a seriedade. E aí o texto termina com essa ironia, né? O responsável por tudo que estava acontecendo é aquele que ora para curar esse povo, né? Então Abraão, que por causa do engano ali que houve, que veio tudo isso, mas ele é o profeta de Deus. Ele É interessante, nenhuma dessas vezes Deus vem e Deus dá a bronca no Abraão, né? Ele sempre volta pra reafirmar a promessa, pra consolar, pra dar um ânimo, pra acreditar, mas ele não vem falar, pô, Abraão, você tá de sacanagem comigo, me ajuda a te ajudar, sabe? Não tem um negócio desse, assim. Mas eu acho que é pior, viu, Thiago? Porque Deus silêncio. fala por meio do ímpio, né? Não, ele fala por meio do ímpio, tá. né? É pior. É que nem você falou, quando você é corrigido por alguém que nem crê como você, é uma vergonha, né? Eu acho que é até pior. A pior fala que um cristão pode ouvir é pra ser crente que nem você, prefiro não ser crente. Putz, dói, né? Essa eu nunca Dói ouvi, demais. Carol. Ah, tá. Que bom. Tem vezes em que um olhar diz isso, né? E aí a gente já... Putz, Que mancada. você fica sabendo de um terceiro falar isso pelas suas costas ainda, imagina.
Thiago se diz cristão aí, fica falando pra gente na igreja, não tem nenhuma recompensa, nenhum nada que o Abrão ganhou aí que paga um negócio desse, né? É isso, Carol. Um capítulo aí muito legal, que você gosta bastante. Sim. Eu gosto a partir de José. Quer dizer, eu gosto muito da Bíblia, pelo amor de Deus. Coitado, o José só se lascou a vida inteira e a Carol fica lá, ai, que legal, né? Eu gosto muito também da história de José, viu, Carol? Nossa, eu acho a história de José, não vejo a hora de chegar, ainda bem que ainda é em Gênesis. Porque a partir daí eu falo, da hora. Bora. E no próximo capítulo, a promessa finalmente chega. É concretizada, o nascimento de Isaac. Então é um capítulo bem interessante. Então já temos aí o spoiler de qual vai ser o próximo episódio aí. E é isso, você tá curtindo esse projeto, a gente tá curtindo demais. Pra mim, pessoalmente mesmo, egoisticamente falando, tem sido muito abençoador. Não só a parte de Bíblia, mas até a proximidade que a gente tem criado entre nós três, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que não sou fácil de criar laços, criar amizades. As pessoas mais próximas de mim, que são bem poucas, sabem disso. E tem sido muito bom. E eu espero que, de repente, a gente tá ajudando até nessa área aí com vocês aí, de voltar a conversar com pessoas que você não conversava, ou pelo menos conversar mais profundamente de assuntos mais sérios e interessantes do que as trivialidades do dia a dia. Deixa a gente saber dessas coisas. Vai lá no nosso Telegram, se você não sabe, a gente tem um canal no Telegram só pra ficar conversando sobre a continuação da conversa, na verdade, né, sobre esses textos bíblicos. Se você quiser fazer parte, é só acessar t.me/leitura bíblica comentada e continuar realmente. Nós três estamos lá nesse grupo, a gente conversa com vocês também, vocês conversam entre si. Então, levem esse áudio aí para suas igrejas, suas famílias e venham conversar com a gente por lá também, tá bom? Tan, acho importante frisar que durante todo esse ano, né, que a gente tá lançando aí os capítulos de Gênesis, a gente também tem feito sorteios de bíblias da NVTs, que a própria editora Mundo Cristão nos enviou. Então, se você já tá ouvindo a gente tá lançando esse projeto em 2021, então se já tá ouvindo aí em 2023, 2024, acabou, tá bom? Corre lá no nosso perfil e vê se tem outros sorteios, mas durante todo o livro de Gênesis a gente tá fazendo sorteios de várias bíblias. Então fica de olho lá pra você, quem sabe, ganhar uma e acompanhar a leitura com a gente. E a gente tem nossa rede social, né, que a gente quase nunca fala, @Clube Ictus, Ictus é ICHTHUS. No nosso site tem todos os podcasts, não só esse do Leitura Bíblica Comentada, mas todos os outros. E os podcasts que a gente produz tem esse, que você pode procurar em qualquer agregador de podcasts aí, procura por Leitura Bíblica Comentada, você vai encontrar. E a gente tem outros programas que não são ligados à Bíblia, ligados mais ao universo literário, em Ictus Podcast. Acho que é isso, fizemos propaganda demais, eu não gosto dessa parte de propaganda. Beleza, obrigado mais uma vez por ouvir a gente e até semana que vem. Isso aí, pessoal, a gente se ouve no próximo episódio. Muito bom estarmos juntos aqui. Gênesis 20, já caminhamos uma boa parte do livro de Gênesis aí, quase chegando à metade, daqui a pouquinho a gente chega na metade e vamos seguir juntos aí estudando a palavra do Senhor.